Estamos chegando ao programa Fala a Verdade ao vivo para 9 cidades, através da NET, da Vivo Fibra e também pelo Facebook. Boa tarde, meus colegas de trabalho. O programa Fala a Verdade, Vandão. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Gurupi. Boa tarde, senhoras. É um prazer estar aqui de novo, né, Nilson? Claro, sextas-feiras maravilhosas. Programa Falando a Verdade. Eu estou muito feliz que no último programa aí batemos o recorde, né? Foi mesmo. Foi bem. Batemos o recorde, viu? Obrigado a todos aí pela audiência da sexta-feira passada. Gurupi Martins, boa tarde. Muito boa tarde, Nilson. Muito boa tarde, Vando. E boa tarde à história da cidade de Osasco. Hoje nós vamos falar da história de Osasco. Essas duas nossas convidadas aqui, Nilson, que vai apresentar daqui a pouco, é a história viva da nossa cidade. Hoje é sexta-feira, dia 29, sexta-feira, sol, frio, calor, 13º caindo na conta. Temos também mais uma Mas é um promoção. dia triste hoje para o Brasil, porque nós perdemos um cara muito querido, gostava demais do Gugu Liberato, eu conheci ele pessoalmente, sabe, às vezes que eu fui no SBT, uma pessoa muito muito humilde, e realmente o Brasil perdeu uma grande pessoa. Um grande comunicador, né? Um grande comunicador e uma pessoa que ajudou muitas pessoas sem falar nada para ninguém sabia, ele ajudava muita gente. Está sendo nesse momento o velório, o enterro, né? Ele foi velado. Infelizmente nós perdemos uma grande pessoa, um grande animador, e Deus levou e que esteja descansando em paz, fique na paz de Deus. Mas nós estamos, o Brasil, boa parte dos brasileiros está de luto hoje. De luto desde a semana passada, quando soubemos que ele havia falecido, né? Esse acidente trágico na casa dele lá em Orlando. Mas fica aqui as nossas condolências para a família e fazer as orações para que daqui para frente nós tenhamos menos mortes dessa forma trágica, sabe? Não com pessoas famosas, com todas as pessoas brasileiras que merecem viver mais, entendeu? Quando morre uma pessoa dessa forma, a gente fica lamentando, pode ser famoso ou não, ou, às vezes amigo ou não, que a gente vê até nos jornais aí, mas é triste boba, isso, né? Morte não é uma coisa, né? Então, eu vou conversar com vocês daqui a pouco, mas eu quero apresentar as duas convidadas aqui. Do lado direito, a Laura Leal, ex-servidora da Câmara Municipal de Osasco, uma historiadora da cidade de Osasco. Vai falar do novo livro aí, né, Laura? Boa tarde, viu? Vou falar do meu último trabalho, quer dizer, quarto, contando com o primeiro já desde 2010, né, que foi 100 anos sem Antônio Abu. Em seguida, foi a minha biografia que eu lancei. E o terceiro, da Argila Vila, que falo de Osasco. E o quarto, tenho surpresas importantes. Vamos falar dessas obras já. Isso. A seu lado está aí a Rosa Alves, a nossa octogenária, que não parece ser bem menos de octogenária, né? Mas fui na festa de aniversário dela de 80 anos, promovida pelos netos dela, que veio dos Estados Unidos, veio da Alemanha, fizeram uma surpresa para ela, uma festa maravilhosa, e ela vai falar dos poemas, das poesias, o que ela representa na cultura na cidade de Osasco. Boa tarde, minha amiga Rosa. Boa tarde, querido. Rosa, né? Boa tarde aos companheiros. Eu estou aqui a convite do Nilson para estar falando justamente da continuidade ao que a companheira vai estar falando, que ela escreve a história de Osasco. E eu luto na cultura já há muitos anos e estou trazendo um pouco do trabalho meu e de muitos outros colegas, que Osasco tem um movimento, um grupo chamado MAEPO, Movimento de Artistas, Escritores e Poetas. Foi criado em que ano o MAEPO? Hã? Que ano que foi criado o MAEPO em Osasco? O MAEPO foi criado em 86, por aí. E não está totalmente desativado. Sim. Já fui presidente por 3 vezes, e fui vice. É um grupo realmente só de osasquenses. Osasco tem, assim, Temos muitos talentos aqui nessa cidade. Nossa, talento demais. O osasquense, ele é, por si, a própria Tem uns cultura. taborolhando aí, né? Uma pessoa Eu formidável. tive já uma coluna em 2 jornais de Osasco, que chamava-se Coisa que Digo.
E eu recebia semanalmente poesia, correspondência, que era poesia e participação do povo. E eu recebia, naquela época, 84, durante 5 anos que eu escrevi em 2 jornais, eu recebia cartas que são verdadeira maravilha. Eram verdadeiras maravilhas de poesia, de trabalho, e de pessoa de todas as idades. E eu fazia um comentário: essa poesia é do seu fulano, que trabalha na feira, ou é caminhoneiro, ou é dona de casa. E era surpreendente, porque não havia esse recurso do celular, e eu recebia todas aquelas cartas. Então, o movimento está um pouco parado, um casou, outro mudou. E tem uma outra coisa: nós nunca tivemos a ajuda de nenhuma autoridade, nem prefeito, nem vereador. É a luta sozinha. Nós editamos 5 livros, que é 5 antologias. A publicação é cara. Nós sempre publicamos com gente, com boas editoras. E, mesmo assim, nós fomos muito tempo lutando. Agora está meio parado, mas eu tenho esperança de ainda reunir essas pessoas para dar continuidade a um trabalho muito bonito. Tá certo. Por favor, Grupinho. Laura, contar a história da cidade de Osasco, você começou com o livro 100 anos aí, Antônio Agu, que nós temos aqui na nossa avenida principal. Eu sei que é uma luta sua, e eu faço a primeira pergunta nesse sentido. Já conseguimos trazer, ou quando vamos trazer o corpo de Antônio Agu para a cidade de Osasco? Ótima pergunta. Eu sempre estava falando com os vereadores a respeito disso, porque, como eu escrevi, eu tive assim o contato com a parente de Antônio Agu, que é a Agnes Agu. Eu a tive no próprio lançamento, ela esteve. Durante muito tempo, ela mantinha contato comigo, até no WhatsApp. Assim, eu sempre cobrei essa parte, porque para escrever esse livro, eu mesma paguei para confeccionar uma foto de Antônio Agu e uma placa. Eu fui até o cemitério, porque a sepultura estava lá, mas sem identificação. É na Consolação, né? É, na Consolação. Eu fiz a placa identificando a sepultura de Antônio Agu, justamente para colocar no livro. Aí, a partir desses movimentos todo, eu já comecei a conversar. Por que não? Se ele é o fundador desta cidade, ele é merecedor de estar aqui conosco. Referência da nossa cidade. Poxa, por que não? Então, o que eu fiz? Eu vou até um ponto, não sei se esbarra em alguma situação. Mas antes de eu aposentar, eu preparei um projeto de lei, faz um projeto, e como eu não tenho esse poder, eu não sou vereador, então eu deixei com uma outra pessoa para dar prosseguimento disso. Podemos falar? Foi com o vereador Jair Assaf? Sim, com o vereador Jair Assaf eu deixei estar com ele. Eu fiz algumas conotações, apontei até que a gente poderia até aproveitar aquela capela, que eu acho linda aquela capela dentro do cemitério, mas aqui tem uma preocupação maior devido ao vandalismo. E para eu posso dar uma ser informação nova que do agrado... que eu vi ontem lá na Catedral. Pode continuar que eu já vou dar essa informação. Pode não ser do agrado, mas eu estive lá, eu olhei embaixo do altar. Então, o altar ele é feito assim arredondado e no centro é oco. O que vem de lá da Consolação, o quê? É uma caixinha, é uma urna, são cinzas depois de todos esses anos. Não vai ter corpo para colocar que seja enorme. Então, eu pensei ali na própria capela, sendo utilizada ali, sendo guardados os restos mortais, as cinzas dele. Mas há quem queira que construa um mausoléu. Mas no meu projeto, eu deixei tudo isso. Mas não é isso que eu vi ontem na Catedral. O senhor lá. Eles estão fazendo, tem muitas obras na Catedral, e ele falou
como é que chama? Ele falou um termo lá ontem, onde se faz se enterra os padres, os bispos lá. A cripta, exatamente, cripta. E ele falou que provavelmente os ossos do Antônio Agu vão para lá. Para lá, tem um fundamento, Catedral. Nilson. Catedral, Nilson tem não só padres, importante. ele falou, não só padres, pessoas que sempre estão na igreja, que se interessam trazer ossos da família lá, diz que é muito grande a parte lá embaixo da cripta que tá. Já tem 2 corpos lá. Ai, que bom, tem mas... o bispo Dom Francisco e agora esse que faleceu recentemente. Mas eu acho que Mas ele se referiu também ao Antônio Agu. Se referiu ao Antônio Agu, porque ele falou com o Antônio Agu que fez a doação do terreno da catedral. Verdade. Eu tenho no livro, inclusive, a parte que é do inventário, todo escrito perfeitamente, dizendo a condição, quanto a metragem. Isso. Então, eu acho justo também, porque ele vai estar no local onde ele, doou, quer dizer... Exatamente. O O importante é tirar de lá da Consolação, porque não tem sentido nenhum, né, Nilson? Solto lá, não tem visitação. Deixa eu ouvir a Rosa aqui. O que você acha a respeito, Rosa? O Antônio Agu, Antônio Agu, fundador da nossa cidade. Antônio Agu, sim. Ele é um bairro, né? Mas foi o ele fundador. é o início de tudo. E mesmo primeira que indústria o ato, que teve na cidade foi a dele, né? Nossa. Mesmo que o ato seja simbólico, nós precisamos de raízes. Entendo. Por isso eu acho importante o trabalho dela. Porque Osasco estava sem história. Onde não há história, não há passado, não há história, Agora, não há eu queria lembrança. que ela falasse do novo livro, porque nós temos um tempo curto hoje. E está tem lançando um né? livro aí, Então, História do Brasil, mas inclui Osasco, né? Ó. 500 anos de Brasil, né? Ó. O nome do livro. O livro é Brasil, História e Trajetória, 1500-2016. Então, nesse livro, esse livro é a continuação do meu Eu trabalho. posso segurar para você, para facilitar aqui? Ver se pega um ângulo legal. Pode falar. Isso. É a continuação do meu trabalho para divulgar Osasco e deixar contido as informações. Nesse caso, na história do Brasil, houve a participação de Osasco politicamente, houve muitas coisas da participação de Osasco, mas era tida como São Paulo, porque era um bairro de São Paulo, então não está citado como Osasco. Não vem como história de Osasco, nós temos 57 anos. Então, aí que eu entendi que para até mesmo ser aproveitado nas escolas, gente, todo o meu trabalho está voltado para a informação. Aqui não existe a situação financeira que quer ganhar, não é isso. O meu intuito é fornecer, ajudar na informação. Então, eu colocando Osasco, as participações de Osasco, para que conheçam dentro da história do Brasil, não há como dizer que vai estudar história, mas Osasco não dá, porque Osasco não tem a matéria. Está aí bastante sobre Osasco para ser aproveitado na escola. O livro pode ser didático. aproveitado na escola, isso que eu ia falar. Nas escolas, Nas escolas de Osasco. essa é a minha... Existe essa possibilidade de ir para a escola? Existe, Já ele é conversaram com a didático. senhora? Eu já estive na Secretaria da Educação, mostrei o trabalho, eu estou aguardando, é bem assim, né? A gente tem que esperar um momento, mas é didático e é para ser aproveitado nas escolas. Certo. Rosa, quantas poesias você já escreveu? Você tem noção? Está catalogado a quantidade de poesias? Os livros você sabe a quantidade que você tem, você fez 5 livros, não é isso? Agora, quantas poesias você fez na tua vida? Você tem Poesia? Poesia, os poemas que você escreve. Nossa, não tem. Minhas gavetas são pequenas, não vai caber todos. Sim, mas você não tem catalogado quantos você conseguiu? Porque lá no dia do seu aniversário você... Mas qualquer um dos poemas que você perguntar, eu sei de cor. Sim, mas você não tem catalogado eles todos? Sim. A quantidade de quantos foram? Passa de 1000, passa de 5000? Livro? Ah, não. Porque quando você faz faz o livro, edita, ele não é catalogado... Mas como que você faz? Você faz um e guarda no papel, depois passa para o livro, depois de algum tempo? Sim, eu escrevo desde que eu aprendi a ler. Mas eu tenho uma vantagem a mais que isso, porque tudo que eu escrevo, eu decoro.
Você viu lá? É. Eu sou capaz de falar quantas poesias você pedir. Agora fiquei surpreso. Vamos ouvir um. Não, Nilson. pode falar uma aí, que você, Perfeito, a é. predileta, a sua que você Qual é a sempre gosta de sua falar. que você mais Sempre tem gosta? a predileta. Eu gosto de muito. Mas como eu falei que sou mineira, Vamos lá para Minas. eu sou da cidade de Boa Esperança, eu falei do Corguinho, porque era um sítio que tinha próximo. Eu morava na cidade, na parte pobre da cidade, de Boa Esperança, no sul de Minas. Eu sou acadêmica da academia de lá, que é a Academia Dourense. Eu sou cadeira número 10 de Drummond de Andrade. E lá da minha casa, minha mãe mexendo no fogão de lenha, e tinha uma janela, e da janela eu via um pé de laranja que eu tinha lá. Então, enquanto eu comia os bolinhos, esquentando no fogão, eu fiz esse poema. Eu devo ter mentalizado ele e depois, mais tarde, passei para o papel. Eu escrevi, chama Pé de Laranja Lima. Da janela da cozinha, da velha casa pintada de branco e de azul no barrado, eu falava com meu amigo, meu pé de laranja lima, em maio todo florido. Quando eu ficava triste da vida desiludida, eu corria para a sua sombra e me deitava no chão. O seu tronco eu abraçava, pensava que meu amigo pudesse me ajudar a resolver o problema da escola, da tarefa, e eu só voltava para casa depois do pranto passar. Mas quando era dia de festa, com roupa nova vestida, eu corria para a sua sombra para lhe mostrar comovida meu par de sapatos novos e minha saia colorida. Que lindo, né? Então a brisa mansa, balançando os galhos seus, derrubava as flores brancas, perfumava minhas tranças e cobria o corpo meu. Depois eu vim para a cidade, muitos anos passaram. Aqui eu vivi na saudade e lá seus galhos secaram. Hoje, quando a saudade chega para me atormentar, eu fecho os olhos na esperança de voltar a ser criança e na sua sombra encontrar a paz que um dia foi minha, que eu já não sei onde está. Amigo, quanta saudade daquela felicidade do meu tempo de menina. Meu pé de laranja lima. Parabéns. Parabéns. Bonito. Lindo. Muito. Pode falar dos seus livros, bem rapidinho? Bom, eu aqui trouxe só alguma coisa, porque assim, nós... Qual que está à venda atualmente? Qual livro que você está vendo? Onde nas tem essa livrarias? poesia? A pessoa vai na livraria, se dá o nome do livro e encontra. Qual que é? Esse retalho, mas não tem mais. Não. A não ser que eu vou editar uma nova, uma nova seleção. Bom, nós temos um grupo de uma época, nós publicamos a quinta antologia, 5 antologias. Essa é a quinta. Não é a sexta, não? Isso daí? Não, essa é a quinta. Eu estou vendo aqui. É 5 mais 1. Sexta. 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 Não é 5 mais 1. A sexta. Essa é a sexta, Correto. A quinta eu não trouxe. Bom, então, por exemplo, aqui, das antologias, aqui tem poema de vários companheiros. Autores osasquenses. Todos os asquenses. Esse Correto. é o Maepo, o livro do Maepo, que são vários artistas. Aí. Aqui, por exemplo, eu escrevi um poema que chama Que Pena. Que pena que você não estava aqui quando a chuva caiu devagarinho e o cheiro da terra molhada me fez você e seu carinho. Que pena que você não estava aqui quando a saudade me fez olhar a lua e na beleza daquele brilho mágico, mais uma vez eu senti a falta sua. Que pena que você não estava aqui quando acordei ainda sentindo seu cheiro. Fechei os braços pensando te abraçar, mas na verdade eu abracei o travesseiro. Então eu gritei bem alto, meu amor, para disfarçar a saudade que senti. Mas minha voz você não escutou. Que pena que você não estava aqui. Ô, Laura, eu estou com um livro aqui.
pessoal ver aqui. Esse livro aqui logo vai estar à venda nas livrarias também. Você tem uma noite de autógrafos que vai fazer na Câmara Municipal, não é? Ele não vai para a livraria. Não vai? Você esclarecer que é uma produção independente. É. E ele vai ser lançado na Câmara e vai ter no Mercado Livre. Eu também registrei para as pessoas que queiram, então entram no Mercado Livre e então já faz pedido. Aí coloca o seu nome no Mercado Livre e já aparece. Ou então Brasil, História e Trajetória 1500-2016. Que tem a história de Osasco embutida aqui. Tem, Como está. surgiu o bairro Osasco, como surgiu a cidade de Osasco. Aí não é totalmente quanto tem essa situação. É que quando você chega na história do Brasil, o que aconteceu em 1910, por exemplo? Qual era o presidente? Então, o que aconteceu ali? Foram muitas coisas. E foi ali, vim trabalhando desde a época que chega Antônio Raposo Tavares, que nós estamos no 1628, você vem História do Brasil, 1500, 1628, já vem essa, que é a História do Brasil, e que Antônio Raposo Tavares se instala onde é hoje o Exército. Então, já vem... Ele morou ali, então, em Quitaúna. A história diz, e eu consegui também várias coisas, explicações sobre os familiares dele, os descendentes deles, dos filhos, com quem casaram, está tudo nos registros, tudo, e eu fui acompanhando para citar muitas coisas. Você não entra em detalhes muito, porque você foge depois das outras coisas que vêm. Mas aí tem muita coisa, tudo que eu consegui aproveitar, que eu pude colocar, eu coloquei. Aqui você está falando dos Você vê no sumário, você vai ver quantas participações de Osasco. Tem a História do Brasil, todo mundo sabe, né? Mas você introduz na cidade de Osasco. Isso, eu fiz chama inserção, propriamente dito, das participações. Tem Lamarca, o que aconteceu, não foi aqui em Osasco? Correto. Foi. Lamarca. As grandes greves. As greves na Cobrasma, não aconteceu em Osasco? Está aí. Greve do Cobrasma? A greve de 68. Isso, de 68. O avião, quem voou aqui, o Dimitrício Sudulovu, está aí. Aqui, a senhora diz aqui da questão da greve do Cobrasma, né? Que começou com os padres trapistas, né? Aí tem muitos trechos aí. O Pierre Gautier, o Manuel Retumba, que começou na casa da Dona Ione, da Dona Mariquinha, da Dona Marinete, lá na Vila Holanda. Nossa. Essa é uma da parte da greve de 68 que não se faz constar muito, né? E o padre Paulo Cherdel, que foi assassinado, não foi atropelado em 1958, 54, 55, que ele já fazia um trabalho dessa questão da emancipação da cidade de Osasco, né? A senhora como historiadora, eu fiz história também, mas eu também enveredei para um outro lado. E eu acho importante essa questão do livro aqui, sabe? Eu sou suspeito de falar porque eu sou historiador, né? Eu sempre conversei com a senhora, nunca falei nada, sempre fiquei quieto. Eu sempre lhe admirei muito o seu trabalho. Eu tenho que fazer um livro também, Evandro. Eu não tenho vontade, não. Sabe por quê? Marcar presença. Eu não tenho vontade de fazer nada, sabe? Eu gosto de falar. O meu negócio é falar. Mas tá bom. Aí eu vejo duas pessoas maravilhosas sentadas aqui ao meu lado. É. Duas lendas vivas da nossa cidade. Exatamente. Né? Infelizmente, as pessoas não respeitam isso, infelizmente. Eu falo mesmo, e nem quer gostar. Gosta, também não estou nem aí, né? Deixa eu fazer uma pergunta para a Laura sobre o chalé Brícola lá em cima. Como que surgiu o chalé Brícola? Olha, eu já procurei informações. Teve uma época que até eu achava que ele já tinha sido tombado como um patrimônio histórico. Não temos nada tombado como patrimônio histórico. Osasco não tem nada tombado? Nada. Não vejo nada. Não, já procurei. Não, é a utilização como museu. A construção está sendo utilizada lá para ter algumas coisas tida como museu, mas como patrimônio histórico, não. O que nós temos aqui que eu achei interessante, eu também dei um ênfase na página 18, sobre os índios, o aldeamento. Nós temos, você procura por aí, isso não acha, mas nós temos aqui, eu acho que é a única aldeia paulista
A de Carapicuíba, É. Por isso que é tombada Ela com é patrimônio tombada, a aldeia de histórico. Carapicuíba é tombada. Essa é Ah, é, tombada. patrimônio histórico. Isso. A Ali é nós fatos. aqui em Osasco, eu não Ali era ponto encontrei de nenhuma retirantes, comprovação. né? O quê? A aldeia. Aldeia? É, a trilha de A Bandeirante. Inocêncio Seráfico, como o Carapicuíba é assim, os índios passavam onde hoje é Inocêncio Seráfico para ele ter visão de toda a Era planície. uma parte mais alta. Eles tinham uma visão, por isso que a Inocêncio Seráfico hoje, né, aquela avenida no alto, eu não conheço bem a história. Carapicuíba, ela é tipo assim, ela existe já desde 1500 e alguma coisa, não é isso? É, já, das mais já velhas. vem sobre Logicamente que que vem o do nome Carapicuíba aldeamento. deve ser um É nome nome indígena. tupi. Então, É Tupi-Guarani. Carapicuíba era um bairro de Barueri, né? É, Tornou-se sim, mas município ela também. existe, eu sei, mas Barueri chegou depois. Estou falando mas, Carapicuíba, Já é muito antiga. Muito, Uma muito. das cidades mais muito, antigas. muito. Por É, isso que tem a antiga. aldeia de Carapicuíba, até hoje é original, quer dizer, daquela época. Então, ainda foi porque ela conservando. pode ser, porque Eu ela é cheguei em uma tombada época com lá, patrimônio não sei se ainda histórico. está lá, mas era chão, não tinha. Não, Foi ainda é. preservado. É, O mas restaurante eles que eu ia lá do preservam. chileno, lá era É, Não, preservam, é não uma se coisa mexe, meio muito empanada, lá legal. era, se pisava no Não, chão. não se mexe em nada. Ela Não, pode. é tudo Ela tombada preservado. pelo patrimônio histórico. É uma Acabou. coisa Eles maravilhosa, realmente. Agora vamos lá, a agora a história gente da tem que nossa lutar região. para Osasco ter pelo Santana menos de alguma Parnaíba coisa. também é bem antigo, né? Não temos nada. Desde a época da Santana também. República, O quê? Santana de Parnaíba, Muito antigo. Bem antigo, 1400 Santana de Parnaíba. Então, mas vamos esperar. Tá Ver se a certo. gente consegue. Nós tivemos pouco tempo, podia ter bem falar para fazer uma hora, mas tudo bem, já acertou. Mas é só uma... Mas eu vou querer que vocês duas voltem aqui. Qual que é a data Ó, da Câmara o Municipal? lançamento vai ser dia 12, né, de dezembro, na Câmara, a partir das 18 horas. Quem estiver interessado em, Dia né, 12 em de participar, dezembro, agora, Às 18 horas. isso, na Câmara. às 18 horas. A partir das Aí 18 você vai horas. vender o livro lá, porque Sim, vou vender o livro na Tá. Câmara. É um sábado, Não, é quinta-feira, eu acho. dia 12, 12, é quinta. dia de sessão. quinta-feira. É um dia de sessão. você tem mais alguma coisa para falar, Rosa? Porque Eu queria contar que nós também temos na poesia, nós também publicamos um livro tá. que chama, foi no ano de aniversário de 50 anos de Osasco, e o livro chama 50 e tantos. Sim. 50 de aniversário e tantos poetas. E desse livro, e eu queria também estar contando que eu sou detentora dos prêmios de poesia de Osasco, tem o FENAPO. O FENAPO é Festival Nacional de Poesia. Tá. Em 2007, em 2005, eu ganhei primeiro lugar em escrita e primeiro lugar em declamada. Depois, quando foi em 2007, eu ganhei novamente escrita e declamada, que são troféus diferentes, com a poesia Diálogo com o Vento, que eu falei lá. E Osasco participa do Mapa Cultural Paulista. Tá certo. Vamos fazer o seguinte. Como eu acabei errando na realidade. A programação está 30 minutos. Vocês prometem, vocês duas voltar no programa, então. A gente tudo fazer bem, um programa não tem problema. não é verdade? Isso. Sempre. Fica bem melhor, dá mais tempo para falar. Discutir aqui é tão importante esse tema da história Claro. do Osasco. Importante isso. Só, Mas aí, né? importante. Agora, o historiador aqui, o Vando. Olha, para mim, eu fiquei feliz sabendo, eu não fiz sabia história lá não, no Sandra. Vamos ter que encerrar. Sandra não sabia. Mas eu quero dizer a todos que estão nos assistindo que eu podia tenho uma dar- parte da história da Rosa, está aqui, eu coloquei hoje na minha coluna, onde ela já foi homenageada em Minas Gerais, sabe, em São Paulo. Então, estou na página 4 falando dela, do aniversário dela, mas falando de quem é a Rosa realmente e o que ela representa para a nossa cidade. Muito obrigado pela presença de vocês duas, da Laura, da Rosa, dos meus Vontade de amigos quê? aqui, o Gurupi, do Muito Vando, obrigado, tá Anísio. certo? E dizer para vocês Obrigado, que ontem Laura. foi aprovado o bilhete único, prometido o bilhete único do prefeito Rogério Isso. Lins, deve ser sancionado da segunda-feira e já começa a valer por Dia toda a 8. cidade, com 1h30 para a pessoa usar a passagem e poder usar o ônibus, tá bom? Está programado para o dia 8. Dia 8? Então tá bom.
Um abraço a todos, bom final de semana, fiquem com Deus, obrigado mais uma vez, meninas, pela participação, tá Obrigada. bom? Vocês também, meninos. Obrigado. Obrigada obrigado. pela oportunidade. Obrigada, companheiros.